Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar início à série de revisões dos capítulos que foram trabalhados em sala de aula, certo? Vamos lá, vamos dar início. A nossa revisão vai estar dividida em séries, certo? Para poder vocês assistirem como quiser, ok? Então, nossa revisão vai estar pautada nos dois assuntos: as cidades e a urbanização, dinâmica demográfica mundial na atualidade, certo? E vamos ver um pouco também sobre a população brasileira, tá certo? Do macro ao micro, tá bom? Para ver com relação a crescimento demográfico, IDH, e dentre outros fatores, tá bom? Vamos lá? Bom, pessoal, a unidade 1 vai tratar da urbanização e as questões demográficas da atualidade, tá? Vamos estudar o processo de urbanização, como começou, as primeiras civilizações, como eles se utilizaram da natureza para transformá-la, tá certo? E assim dá-se o início ao espaço geográfico, que é o objeto de estudo da geografia, tá certo? Bom, vamos lá. O que significa urbanização? O que significa esse ato de urbanizar? Urbanização é, como eu disse, o ato de grupos humanos de transformar uma determinada área com determinadas atividades em outras mais eficientes. E construção de complexos industriais, outros serviços para atender a demanda daquela sociedade, certo? Que está se formando. Nós vamos ver um pouquinho a respeito da Revolução Industrial, que foi responsável também pela aceleração, né? E a estrutura das cidades como nós conhecemos hoje, certo? Bom, vamos ver agora sobre a questão da origem das cidades e o fenômeno da urbanização, tá? Bem, a palavra cidade é bem interessante a gente conhecer a etimologia das palavras, tá certo? Quanto à origem dessa palavra cidade. Bom, a origem dessa palavra vem do latim, tá? E se pronuncia civitas, que significa originalmente a condição de cidadão. Por sua vez, esse vocábulo deriva de civis, que pode ser tratado como homem que vive na cidade, ou cidadão. Civil, civilizado e outras palavras desta família também têm civis como sua origem, certo? Então, a parte de cidade, a gente vai entender que existem muitas estruturas complexas existentes, tá? Desde prédios, desde questão de infraestrutura, dentre outras coisas. Mas na antiguidade, vamos lá. As cidades ela teve origem em civilizações ali do Oriente, como, por exemplo, os sumérios, os babilônicos, os egípcios, certo? Se originaram próximo de rios, tá? Elas surgiram há milhares de anos, sendo bastante diferente das que conhecemos hoje. Tá? As que conhecemos hoje vão apresentar uma série de complexidades que, se fizermos um paralelismo, uma comparação, iremos encontrar. Tá? Bom, a formação das cidades foi graças ao processo de sedentarização. Porque quando a gente estuda a história, tem um campo também da antropologia, que é o estudo do homem, né? Também a arqueologia, a gente vai descobrir sobre vestígios humanos, como eles eram antes de se tornarem sedentários. Eles eram nômades que estariam num local e depois se mudaria para outro e para outro. Essa condição do homem era de buscar alimentos,
de sobreviver. Mas ele chegou a um ponto a entender que é o seguinte: o elemento vital para a existência de seres vivos é a água. Da água você pode fazer irrigação, você pode alimentar animais, você pode criar cercados para criá-los, pode desenvolver agricultura, pode desenvolver a pecuária, entendeu? Então os homens eles começaram a entender que se eles ficassem parados em determinado local, começassem a criar as primeiras comunidades, e essas comunidades começaram a crescer bastante, e daí surgir essas primeiras civilizações, essas primeiras cidades, tá certo? Então vamos lá. Cidades. A partir do século XVIII, certo? Elas começaram a surgir de uma forma já mais complexa. O aumento do número de cidades e o crescimento populacional nos centros urbanos, certo? Tiveram alguns problemas que a gente vai ver mais adiante. O crescimento acelerado, algumas áreas não houve planejamento, não contornaram essa questão da falta de planejamento. E em pleno século XXI, nós podemos ver ainda lugares onde não tem saneamento básico, onde não tem os serviços essenciais, né? Para eu não falar desnecessariamente. Todo mundo sabe o que são serviços essenciais. Tem a questão da saúde, tem a questão da educação, da segurança, tá certo? Então vamos lá. Na primeira Revolução Industrial, certo? Começaram a surgir as primeiras indústrias e um atrativo das pessoas que saíam do campo para ir para a cidade para buscar emprego, trabalho, tá certo? Então, devido a esse aumento no crescimento populacional, ele foi devido ao desenvolvimento de uma nova atividade econômica que é conhecida como a área da indústria, tá certo? É um dos setores das atividades econômicas, tá bom? Bom, pessoal, a Revolução Industrial foi uma mudança abrupta nos meios de produção, tá certo? Também mudando também as sociedades, tá? E a Revolução Industrial, ela aconteceu na Europa, tá certo? Na Inglaterra, depois começou a se espalhar em outros países da Europa, até chegar no hemisfério norte, a parte ali, que está os Estados Unidos e Canadá, certo? Vamos lá. A Revolução Industrial, certo? Ocorreu nesses locais e teve a questão do surgimento da indústria moderna. Certo? Tudo que é inovador vai para o caminho da modernidade. Ocorreram a transformação em grande escala dos recursos naturais, teve a questão do extrativismo, transformar os produtos in natura em produtos industrializados. Tá? E produtos manufaturados. Houve uma mudança com relação a isso, visando atender a população em geral, certo? Onde haveria o fim, a questão do consumo e o comércio intensificados. A atividade fim é chegar até o consumidor, né? Chegar nas prateleiras e, por fim, chegar ao consumidor. A Revolução Industrial ela foi responsável pelo processo de urbanização. Né? Urbanização, como eu falei, é aquela fase de transição em que aquela área antes era rural, ela começa a se tornar um primeiro complexo industrial. E dali começam a surgir as vilas, depois das vilas surgem outras aglomerações, das aglomerações as cidades, né? E das cidades as grandes cidades. Tá? Bem, o processo de urbanização teve o estabelecimento de indústrias, fez com que as cidades atraíssem pessoas, né, cada vez mais volumosas, cada vez maiores, né, a participação populacional cada vez maior. Então, com isso teve aglomerações urbanas, com mais de 1 milhão de indivíduos, como teve o exemplo Londres, né? Não foi nada bom na época em que houve esses avanços industriais, porque não tinham controle com relação à chegada de indivíduos nessas regiões. Então, não tinha uma infraestrutura para abrigá-los, as casas eram precárias, as ruas não tinham praças, não tinha pavimentação, não tinha sistema de esgoto, tá certo?
Então, isso complicou muito nesse período para a questão de surgimento de doenças. As cidades da área industrial, elas apareceram como uma nova oportunidade de trabalho e melhoria nas condições de vida da população. Tá? As condições eram insalubres, como vocês podem ver aí na imagem, né? Várias pessoas nas ruas, algumas tinham onde dormir, outras ficavam nessas partes aí, próximas das casas. Era muita aglomeração e, como eu disse a vocês, a consequência é surgimento de doenças. Tá? As consequências com relação às cidades da área industrial, que trazia muitas pessoas, ocorreu o quê? Um crescimento populacional urbano rápido e sem controle. E, como consequência, ocorreu a falta de moradias, não tinha suficiente, superpopulação de bairros operários, provavelmente essa foto aqui apresente essa questão aqui, falta de saneamento básico, poluição do ar e dos rios e estrangulamento das vias públicas, certo? Não tinha esse planejamento como hoje nós podemos ver nas grandes cidades, né? Várias áreas de lazer, espaços recreativos, certo? Para manter a sanidade dos indivíduos, coisa que antes não tinha. O trabalho era muito extenso, a carga horária, não tem essa questão de direitos trabalhistas, certo? A gente vai ver mais adiante algumas coisas que eu irei comentar, tá bom? De acordo com as condições difíceis que foram sendo observadas pelas autoridades, então houve uma necessidade de construção de infraestruturas, tá certo? Então, a questão do planejamento urbano. O planejamento urbano surge no final do século XIX em resposta às condições de insalubridade apresentada por várias cidades, tá certo? Medidas e intervenções que visam melhorar as condições de vida dos centros urbanos teve como consequência, né? Sistemas de abastecimento, coleta de esgoto, ampliação de ruas, criação de praças, parques, transporte coletivo, coleta de lixo, etc. Quando não tinha esses serviços, imaginem como eram as ruas, né, no período do primeiro surto industrial, certo? Então tem construção de metrôs, construção de fossas, certo? Posteriormente foram desenvolvidos no lugar de latrinas, onde as pessoas faziam necessidades, os primeiros vasos sanitários, certo? Muito interessante quando a gente vai começando a pesquisar sobre a origem das coisas e a importância delas, né? Porque a gente hoje nós nascemos sobre essas coisas e as pessoas anteriormente, como é que elas viviam, né? Bom, vamos lá para a próxima. Bom, pessoal, nós vimos que a Revolução Industrial ela teve um papel muito importante para o processo de urbanização como nós conhecemos, tá certo? Então, eu vou ler aqui um artigo aqui falando a respeito sobre a Revolução Industrial. É um trecho bem curto, também porque eu não posso me alongar para não cansar vocês, tá certo? Bom, Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças abruptas que aconteceram na Europa nos séculos XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com uso das máquinas, tá certo? Até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo e produzia o que consumia. De maneira artesanal, o produtor dominava todo o processo produtivo. Apesar de a produção ser predominantemente artesanal, países como França e Inglaterra possuíam manufaturas,
As manufaturas eram grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam as tarefas manualmente, daí a palavra manufatura, feitos à mão, tá? Entretanto, subordinados ao proprietário da manufatura, como se fosse uma cooperativa com várias pessoas que tinham essas duas atividades. A Inglaterra foi precursora na Revolução Industrial, devido a diversos fatores, entre eles possuir uma rica burguesia, o fato do país possuir mais importante zona de livre comércio da Europa, o êxodo rural, a localização privilegiada junto ao mar, o que facilitava a exploração dos mercados ultramarinos. Como muitos empresários ambicionavam lucrar mais, o operário era explorado, sendo forçado a trabalhar até 15 horas por dia, em troca de um salário baixo. Além disso, mulheres e crianças também eram obrigadas a trabalhar para sustentarem suas famílias. Diante disso, alguns trabalhadores se revoltaram com as péssimas condições de trabalho oferecidas e começaram a sabotar as máquinas, ficando conhecidas como os quebradores de máquinas. Outros movimentos também surgiram nessa época com o objetivo de defender o trabalhador. O trabalhador, em razão desse processo, perdeu o conhecimento de toda a técnica de trabalho, passando a exercer apenas uma etapa. A Revolução Industrial, meus queridos, ela se divide em 3 partes. A primeira parte é a primeira Revolução Industrial, entre os séculos 15 e 16, aliás, entre 17 e 18, certo? A Revolução ficou limitada primeiramente à Inglaterra, né? Começou lá primeiro, ficou só lá praticamente. Houve o aparecimento de indústrias de tecidos de algodão com o uso de tear mecânico. Nessa época, o aprimoramento das máquinas a vapor contribuiu para a continuação da Revolução. Bom, uma das características para a questão do funcionamento do vapor é a existência de carvão mineral debaixo do solo. Tá? Processos geológicos, alguma catástrofe que ocorreu, cobriram imensas florestas naquela região, passaram por processos de temperatura e outras ações químicas que transformaram aquelas árvores enterradas em carvão mineral. Tá? Bom, a segunda Revolução Industrial. A segunda etapa ocorreu no período de 1860 e 1900. Ao contrário da primeira fase, países como Alemanha, França, Rússia e Itália também se industrializaram, né? Como eu falei para vocês, primeiro começou na Inglaterra e depois foram se espalhando para outras áreas do mundo, tá certo? E 200 anos depois, chega aqui ao Brasil. O emprego do aço, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor, a exploração da locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos foram principais inovações desse período da segunda Revolução Industrial. O motor de combustão, o avião a jato, também foi descoberto. O telefone, Graham Bell, né? Tem uma tabelinha que mostra a evolução, né, das descobertas durante a primeira, segunda e a terceira Revolução Industrial. A terceira etapa da Revolução Industrial, alguns historiadores têm considerado os avanços tecnológicos do século XX e século XXI como a terceira etapa, certo? O computador, o fax, engenharia genética, que é a manipulação, né? Como, por exemplo, a questão dos transgênicos, a manipulação do mapa do DNA, o celular, seriam algumas das inovações dessa época, tá certo? Bom, abaixo vocês podem ver um planisfério, certo? E esses quadradozinhos que tem uma indicação de cores é conhecido como legenda, tá certo? Onde vai indicar o que está sendo exposto aí, a questão populacional, o percentual de população que existe no planeta, tá certo? E as cores que apontam para essas características apontadas aí. Tem a questão também aqui nesse gráfico acima,
que mostra também a evolução urbana em detrimento da rural, certo? Vamos lá. O mundo urbano, atualmente, cerca de 53% da população mundial vive em cidades, percentual que só aumenta ao longo dos anos. Tanto é que no Brasil, apesar de ser um país populoso, ele ao mesmo tempo é um país povoado. Por quê? Há áreas que têm maior concentração populacional, são fatores históricos, certo? Começaram primeiramente aqui na região do litoral e depois foi se adentrando para outras áreas. A região que tem o menor percentual populacional é a região norte, certo? Principalmente nas áreas onde tem a floresta amazônica. Vamos lá.